Mas eu não vou usar o quadro. Na hora que for usar, eu coloco. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui nosso curso de contabilidade pública para concursos. Vamos seguir, a gente falou na última aula, no último bloco, na última aula sobre plano de contas. Hoje é uma complementação da aula, vamos falar um pouquinho de escrituração contábil, que é a decorrência, logicamente, do plano de contas, né? Com o plano de contas você escritura. Então, as questões de escrituração, elas também têm uma parte um pouco de plano de contas, e nós vamos acabar falando um pouco de escrituração e um pouco também de revisão dessa parte do plano de contas que está atrelada a essas questões. Vamos lá, então. Escrituração pública e contábil pública. Vamos começar aqui pela Lei 4.320, que ela traz algumas partes teóricas, não muito cobradas em concurso, mas é bom a gente ter uma noção do que a Lei 4.320 ela trata. Vamos lá. Lei 4.320, o artigo 89, fala que a contabilidade ela evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e industrial. Então, no artigo 89, ela fala que a contabilidade ela evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial. Isso é muito que a gente viu na última aula, naquela questão, nas questões ali de natureza da informação. Tem a parte patrimonial, a parte orçamentária, né? E aqui não pode, aqui um detalhezinho é os fatos ligados à administração industrial, tá? É uma lei antiga, né? Que tratava essa parte industrial, a gente tem outros trechos que tratam dessa parte. Então é bom sempre gravar. Então a contabilidade, segundo a Lei 4.320, ela vai evidenciar esses 4 fatos, né? Ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. Feito. O artigo 86 ele fala que a escrituração sintética, né? Ela vai seguir os métodos das partidas dobradas, né, gente? O método da partida dobrada, para quem não sabe, é aquela velha história de para cada um ou mais débitos eu tenho o mesmo valor em um ou mais créditos. Então, se eu lanço 10 mil reais em débitos, eu tenho que lançar os mesmos 10 mil reais em créditos, ok? Então, grava aí que a escrituração sintética, ela tem que, né, seguir o método das partidas dobradas, e aqui a gente vai vir para o quadro, porque essa lei ela tem muito esse termo sintético e analítico, tá? E aí a gente tem que detalhar e fazer aqui para que a gente não seja surpreendido. Eu não tenho visto muitas questões ultimamente nessa parte de da Lei 4.320, mas a gente nunca sabe quando a banca muda de padrão. Então nós temos aqui, começando pela escrituração sintética, né? Então a gente começa aqui, ó. Um quadro aqui, uma. Método das partidas dobradas. A escrituração vai ser
sintética, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você grave aí. Tranquilo, vamos seguir aqui para o slide, para o artigo 88, que fala que débitos e créditos, né, os lançamentos contábeis normalmente, eles são escriturados com individualização do devedor ou do credor, a especificação da natureza é importante e a data de vencimento. Tem muito segredo aqui, né, gente? Então, assim, quando você faz um lançamento a um débito ou um crédito, você tem que dizer quem que é o devedor ou quem que é o credor, a natureza, a importância, a data de vencimento, todos os elementos que um débito e um crédito tem que ter. Então, é que é bem intuitivo. Eu trouxe aqui só para você ler, né, e não ser pego de surpresa. Então, vale a pena ler o capítulo que trata da contabilidade na Lei 4.320. Eu trouxe aqui os principais artigos. Seguindo aqui, haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente. Então, aqui nós temos a palavra já, registros analíticos. De todos os bens de caráter permanente, ó, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. Então grava aí, né, que tem que ter o registro analítico de todos os bens de caráter permanente. É analítico. O analítico é o mais detalhado, né, gente? O sintético é o mais resumido. Ok? A contabilidade 95, ela manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. Esse que eu quero que você grave, ó. Nós temos registros analíticos e registros permanentes, né? Registros sintéticos e analíticos para bens móveis e bens... Para você não ser pego de surpresa, nós vamos fazer mais aqui também, ó. Vamos... Então, eu tenho aqui, vamos lá. Eu tenho aqui um quadro. Aqui eu vou ter duas situações aqui, né? Bens móveis e imóveis ali, ele falou que nós temos que ter registros sintéticos. Então, vamos lá. Registros sintéticos, ok? A compensação ele falou o quê? Que os bens de caráter, que bens permanentes, né? Aí eles vão ser aqui registros analíticos, né? Analíticos, né? Oh, isso aí. Matamos o artigo 94 e 95. Ele faz esse jogo de palavra que a gente sabe. Vamos seguir no 96. Aí ele fala que o levantamento geral de bens móveis e imóveis, de novo, né? Ó, bens móveis e imóveis. Terá por base o inventário analítico
de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade, ok? Então eu quero que você grave aqui, é mais um de bens móveis e imóveis que a gente tem que trazer para o quadro aqui, então vamos lá. Eu vou ter aqui registro sintético, eu vou ter aqui também a escrituração sintética. Mas eu vou ter aqui o inventário. Analítico. Ok? Então nós temos aqui, vamos falar em método das partidas dobradas, nós temos a escrituração sintética. Okay? Quando falar em bens móveis e imóveis, aí nós temos aqui registro sintético, escrituração sintética, mais o inventário analítico. E os bens permanentes, os registros são analíticos. Tá? Então, sim, é um jogo de palavras com analítico e sintético que você precisa saber para se cair na prova você identificar. Falou em método da partida dobrada? É sintético. Falou em bem permanente? É analítico. Agora, falou em bens móveis e imóveis, aí nós temos que analisar. Se for registro e escrituração, é sintético, está mais voltado da parte da escrituração. O inventário é mais estoque, é analítico. Tranquilo? Só para dar um resuminho, se quiser, né, dar aquele print na tela e marcar, porque isso deve cair em prova. Algumas provas cobram. Tem parado essa incidência, tem diminuído um pouco, a incidência da lei 4.320, mas ainda tem chance, certo? Vamos seguir aqui. O artigo 99, né, os serviços públicos industriais, né, aquilo que eu falei da parte industrial, que considera ainda serviços públicos industriais. Ainda que não organizados, como empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade especial, logicamente, sem prejuízo da escrituração patrimonial financeira. Eu quero que você grave aqui que os serviços públicos industriais terão uma contabilidade especial, além, né, daquela normal. E aí, para você gravar as alterações do patrimônio líquido, né, ou na situação líquida patrimonial, que abrange execução orçamentária, variação independente de execução orçamentária, superveniência em subsistência ativas e passivas são elementos da conta patrimonial. São os principais artigos na parte da Lei 4.320 que a gente precisa conhecer e entender. Ok? Feito isso, vamos seguir aqui, a gente tem a dedução da receita orçamentária. A dedução da receita orçamentária é um ponto bem específico, difícil cobrança de alguns municípios ou bancas menores, não só municípios, mas bancas menores cobram esse tipo de questão. Mas, por que eu trouxe para você? Porque as questões que nós temos são questões mais antigas. E teve uma mudança de 2019 a 2021, acredito, no Manual de Contabilidade Pública, nona edição, já para a 10ª edição. O que dizia o manual da nona edição? Dizia que no âmbito da administração pública, a dedução da receita orçamentária é o procedimento padrão a ser utilizado para as situações que o MCASP definiu, que são as que estão ali abaixo elencadas, salvo se tiver uma determinação legal expressa de se contabilizar fatos dessa natureza como despesa. Então ele trazia lá 3 situações que nós iríamos considerar como dedução da receita orçamentária. Esse aqui é o MCASP, eu vou colocar aqui, gente, ó, MCASP, nona edição. Ele trazia recursos que o ente tem a competência de arrecadar, mas que pertencem a outro ente, ou seja, transferências constitucionais ou legais. O que isso aqui é? IPVA, por exemplo, né, gente? O ITR, né? O
PVA, o Estado arrecada, por exemplo, e 50% vai para onde está o veículo. Nesse caso, 50% o Estado tem que registrar como dedução da receita orçamentária. Restituição de receita recebida maior ou indevidamente. Então, quando há um pagamento de um tributo a maior, né, ou indevido que tem que restituir, também é uma dedução da receita orçamentária. E aí, né, lá no MCASP, nona edição, falava em renúncia de receita orçamentária. Seriam essas três situações. Só que no MCASP décima edição teve uma alteração. Foi a retirada da renúncia de receita desse rol. Tá? A 11ª também mantém, tá? Então, a partir da 10ª edição, a partir de 21, não tem mais, 21 ou 23, eu não lembro agora, gente. Eu acho que é 23. Saiu essa hipótese de dedução. Então, se as bancas perguntarem o que gera uma dedução de receita orçamentária, hoje são apenas duas situações: as transferências constitucionais ou legais ou as restituições. Ok? A renúncia de receita orçamentária não é mais uma dedução da receita orçamentária. Voltando agora um pouquinho para aquela parte do PCASP, do plano de contas aplicado ao setor público que nós abordamos na aula passada, né, em uma das aulas, e eu resumi ela aqui porque a gente precisa entender um pouco do PCASP para poder avançar nas questões. O plano de contas, a escrituração contábil, o plano de contas, ele é dividido em três naturezas de informação com 8 classes. As naturezas de informações são a patrimonial, orçamentária e de controle, e as seguintes classes, né? Nós temos ali de 1 a 8. Então, quando nós falamos em natureza patrimonial, é o que você está acostumado com a contabilidade normal. Nós temos o ativo, o passivo, as variações patrimoniais diminutivas, que são as despesas, e as variações patrimoniais aumentativas, que são as receitas. Falando de natureza da informação orçamentária, nós temos o item 5, que é o controle da aprovação do planejamento e orçamento, e o 6, que é o controle de execução do planejamento e orçamento. E a terceira natureza de informação, que é a natureza de controle, tem as classes 7 e 8, que são as classes controle devedor e controle credor. Esse lado aqui, gente, vai ser sempre o lado do débito. Esse é o lado do crédito, né? Então, isso quer dizer o quê? Que ele aumenta a débito e diminui a crédito. A mesma coisa aqui. Ele aumenta a crédito e diminui a débito. Opa! Certo? Então, números pares e ímpares, né? Então, quando nós tivermos, para nós entender, porque algumas questões a lógica vai resolver. Então, quando nós falar em ativo, variação patrimonial diminutiva, controle do planejamento e controle devedor, são contas de natureza devedora que vão aumentar, a regra geral, a débito e diminuir a crédito. Do outro lado, nós temos as classes credoras, que são passivo, variação patrimonial aumentativa, controle de execução do orçamento e controle credor, que são natureza credora e aumentam a crédito e diminuem a débito. Ok? Passado o primeiro entendimento, eu quero que vamos avançar aqui para detalhar um pouquinho mais. Então, aqui nós temos a classe e aqui nós temos os grupos, né? Aqui são os grupos. E assim vai. Então, na classe do ativo, nós temos os grupos ativos circulante e não circulante. Na classe do passivo, nós temos aqui passivo circulante, não circulante e o patrimônio líquido dentro da classe 2, certo? Grava aí. Na 3 VPD, nós temos aqui o quê? Pessoal em cargo, benefícios previdenciários, uso de bens, então isso aqui é importante você saber, acaba caindo bastante, uso de bens, serviços e consumo de capital, variações patrimoniais diminutivas, financeiras, transferência de delegação concedida, desvalorização e perda de ativo, incorporação de passivo é importante você saber também. As VPDs tributárias também é importante que você saiba, aí o custo da mercadoria vendida e outras variações. Do outro lado, nós temos as variações patrimoniais aumentativas, que são as receitas. Aí, logicamente, que nós temos os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, as contribuições, a exploração de venda de bens, serviços e direitos, é importante que você grave.
As variações, as transferências e delegações recebidas, então aqui nós temos as transferências, ó, o 3.5 concedidas, e aqui nós temos as recebidas. Quando você recebe é receita, VPA, quando você concede a despesa. Valorização e ganho com ativo também é importante que você grave. Então essas são os principais grupos, né, das classes de VPD e VPA. Ok? Nas outras não tem muito segredo, tá, gente? Eu quero mais que você grave aqui, por exemplo, planejamento aprovado, orçamento aprovado, execução do planejamento e orçamento. Estão diretamente ligados ao nome da classe, mas é importante que você grave a inscrição em restos a pagar e a execução de restos a pagar, tá? A inscrição vai estar no lado da aprovação e a execução vai estar no lado da execução, né? Então você grava aqui a inscrição e a execução logicamente é a que está sobrando no controle da aprovação. No controle devedor, não tem muito que você... Então a gente tem os atos potenciais, execução de atos potenciais. A administração financeira, execução da administração financeira. Dívida ativa, execução da dívida ativa. Riscos fiscais, execução dos riscos fiscais. Consórcios públicos e controles fiscais, execução dos dois. Então, a parte geral está sempre no controle devedor e a parte de execução está sempre no controle credor, certo? Quero que você grave aqui, né? O 8 é custos e o 8.8 é apuração de custos, ok? Então, esses dois eu quero que você grave, que pode ser cair, tem uma nomenclatura um pouco diferente do que a gente está acostumado, ok? Regra de integridade. Essa aqui talvez é a mais importante de todas, que vai fazer a gente matar muita questão. A gente já viu, quem viu a aula de plano de contas sabe o que eu estou falando. Aqui a atenção é resumir para as questões, né? Então, vamos lá. Tenho algumas regras de integridade da contabilidade pública, mas essa é a mais importante. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que o registro contábil ele deve ser feito pelo método das partidas dobradas e os lançamentos devem creditar as contas que apresentem a mesma natureza de informação. Então, a natureza patrimonial só vai ter lançamento dentro do 1, 2, 3 e 4. Orçamentário dentro do 5 e 6, de controle 7 e 8. Isso quer dizer o quê? Eu não posso debitar a conta 1 e creditar a conta 6, por exemplo. Isso aqui está errado. Também não posso debitar a conta 1 e creditar a conta 8. Está errado. Professor, e se eu debitar a conta 5 e creditar a conta 7? Está errado. Agora, se eu debitar a conta 1 e creditar a conta 4, aí está correto. Ou se eu debitar a 5 e creditar a 6, também está correto. Ok? Assim como acontece com a 7 e com a 8, né? Se eu debito a 7 e eu acredito a 8, também está correto. Então, tem que ficar dentro dessas classes aqui, né? Ó. Então, aqui, ó. Só pode estar dentro desse aqui, né? Aqui só pode estar dentro disso aqui, aqui daqui e aqui aqui. Então, não pode. Então, as questões, quando a gente encontrar questões, a gente vai ver, a gente vai conseguir matar rapidamente. Ok? Essa parte teórica, assim, é mais um apanhadinho bem genérico, porque as questões elas vão direto para o lançamento. E a escrituração, vários e vários lançamentos. As bancas costumam muito extrair um pouco do que está no próprio manual de contabilidade pública, mas é importante que a gente faça o quê? É importante que a gente, na escrituração, resolvendo questão. Então, você vai fazer uma questão, vai ver que a banca traz um exemplo, ela vai repetir modelos. A gente vai fazer aqui alguns lançamentos até para, ao longo da aula, para a gente botar o lançamento no quadro. Primeira questãozinha, então, de escrituração. IBAN, né, contador de 2024. Nos termos da Lei 4.320, a escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á. A gente viu, né, que quando falar em escrituração, falou em escrituração sintética, nós temos ali o método das partidas dobradas e os bens móveis, né? E imóveis. Então aqui ele falou, método científico, regra de ouro, operação matemática, tudo errado, né? Facilmente você mata. É o método das partidas dobradas. Então você vê que não tem muito segredo, né? Ele até trouxe aqui trazer a parte do sintético, mas não foi muito feliz na questão, não foi muito feliz no exemplo, porque você consegue matar ali método científico, operação matemática e regra de ouro, você vê que não tem muito sentido. Então você mata rapidamente a questão do método das partidas dobradas, ok?
Próxima questão, então, vamos lá. 24, ainda FURB agora, contador da SAMAI, vamos lá. O contador de um município havia contabilizado em contas de controle, então vamos anotando o que é importante, contas de controle, um passivo contingente relacionado a uma ação judicial contra o município. Quem está estudando com a gente aqui no Energia, a gente já falamos nos aspectos patrimoniais da contabilidade lá sobre o passivo contingente e provisões, né? Considerada uma obrigação possível. Após a nova análise, a PGE considerou que a probabilidade de perder de ter que arcar aumentou, razão pela qual houve transformação do passivo em provisão. Só rapidamente resumindo, gente, passivo contingente normalmente é uma obrigação possível. Você não registra como no balanço, apenas as contas de controle, porque você não é provável que você vai perder aquela ação. Aqui no caso, a PGE ela entendia que era um passivo contingente por ser uma obrigação possível e não registrou. Mas ela avaliou de novo e pensou, opa, talvez a gente vai perder essa ação aqui. É provável que a gente perca. Então temos que mudar. Aí você vai mudar e vai, com aquele passivo contingente vai virar uma provisão e aí sim tem que ser registrado na contabilidade. Seguindo então aqui, né, vai ter que ser uma, ó, era um passivo contingente aqui, né? Agora é uma provisão. Considerando a estrutura do balanço aplicado ao setor público, é correto afirmar que o registro da provisão no passivo envolveu o seguinte lançamento contábil. Lançamento contábil padrão, tá, gente? Padrão aqui, ó. Vamos lá. De provisão, você vai fazer o quê? Você vai debitar aqui, né? 3, né? Que é o quê? Aqui é uma VPD. Provisão. E vai creditar o que aqui? A conta 2, né? Um passivo, né? Eu vou colocar aqui. Passivo. Ah, sim, que vamos botar aqui, né? Provisões. Provisão a pagar, eu vou colocar. Então, essa aqui seria um lançamento contábil da provisão, né? Para ficar menorzinho aqui, eu vou reduzir aqui o passivo na sigla. Provisão a pagar, certo? Isso que seria o lançamento, então aqui na classe 3, debita na classe 3, acredita na classe 2, tá? A questãozinha, ela traz mais ou menos isso, ele quer saber como que você debita na conta 7? Não, né, gente? Conta 7 é controle, ele saiu do controle, então você não vai debitar na conta 7 aqui, ó. Como a gente falou, a regra de integridade, não, você não pode ter o lançamento dentro da mesma, fora, né? Então aqui, ó, o que ele fez aqui? 7 e 2, tá errado, né, gente? Não tá na mesma classe, já matamos uma questão. 3 e 8 também tá errado, certo? D, passivo e VPA. VPA é a receita, né? Uma provisão era uma despesa, ó. Razão, o município ia perder a ação, então ia dar uma despesa, então também não pode ser essa aqui. Então nós ficamos com o quê? Com 3, 2 ou 2, 3, né? Como é uma despesa, você vai debitar a despesa. Aqui, ó, a gente tem 2 e 2, ó. Debita em passivo e credita em passivo. Aí nós ficaremos zerados, não estaremos restando uma despesa. Então, por isso que o correto está na letra C, né, gente? Ó, você debita a VPD e credita o passivo, como a gente viu aqui no quadro, né? Ó. Você debita a VPD com provisão e credita passivo com provisão a pagar e você vai registrar a sua provisão. Ok? Vamos para a próxima aqui. Estruturação contábil, de acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, quando do ingresso do recurso do ente recebedor, deve ser efetuada a baixa do ativo.
crédito a receber em contrapartida do ingresso no banco, nesse momento impactando o superávit. Simultaneamente, deve registrar a receita orçamentária realizada nas contas de controle da execução. Marca a estimativa correta em relação ao reconhecimento patrimonial. Primeiro, vamos lá, ele quer o reconhecimento patrimonial. Patrimonial, ó, patrimonial, orçamentário, controle. Patrimonial é 1, 2, 3 e 4. 5 e 6, 7 e 8. Tudo isso aqui, ó, ele está falando para enganar você, ó. Tudo isso aqui está ingresso no recurso. Tá? Ele quer saber a natureza patrimonial. Então não é a conta 6, não é a conta 7, não é a conta 8. Sobra só a letra A. E você mata a questão sem nem saber o lançamento. Para você realmente saber o lançamento, né? Vamos lá, ó. Você recebeu aqui um ingresso de recurso no banco. Então você vai debitar o banco, caixa, equivalente de caixa, e vai creditar créditos a receber, né? Então você reconheceu essa transferência. Vai entrar no seu caixa, esse é o lançamento. Mas você vê que a gente mata a questão sem nem muito conhecer o lançamento, né? Só com a natureza. Para a gente, aqui está como a aula é de escrituração, vamos analisar o lançamento. O caixa, logicamente, é pelo ingresso aqui, né? Isso aqui é pela entrada do dinheiro, né? Ó, quando do ingresso, no ente do recurso, deve ser a baixa do crédito. A receber em contrapartida do ingresso no banco. Né? E você está acreditando, porque você tinha isso aqui a receber, né? Então é como se eu tivesse aqui, gente, ó. Temos dois momentos aqui, vamos lá. Primeiro momento. E o segundo momento. No primeiro momento, eu reconheci a transferência, sem reconhecer o ingresso. Então, eu fiz o que aqui? Eu aumentei o meu crédito aqui em transferência a receber e aumentei o que é a minha receita, né? Minha VPA. No segundo momento, agora eu recebi o dinheiro. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou diminuir o meu crédito em transferência a receber, porque eu já recebi, e vou aumentar meu caixa. Esse primeiro momento é o reconhecimento da transferência. E o segundo momento é o reconhecimento do ingresso do recurso. Ok? Essa é a diferença. Matava a questão sem saber disso, mas nós temos dois momentos. Aí, o primeiro é quando você, olha, eu irei receber a transferência de recurso. Então, eu vou aumentar meu ativo pela transferência a receber e vou acreditar uma VPA porque é uma receita. A hora que eu receber esse valor, patrimonialmente, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que baixar, diminuir aquele transferência a receber, zerar ele nesse caso porque eu já recebi, e agora a contrapartida é que vai entrar no meu banco, vai entrar no meu caixa equivalente de caixa, vou aumentar. É isso que a questão que é esse segundo momento do ingresso no banco. Tranquilo? Questãozinha também sem muito trabalho, né, gente? Vamos aqui pegar uma da FEPESE, é o contador de Brusque, vamos lá. De acordo com as rotinas de contabilização previstas no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, assinale a alternativa correta em relação aos lançamentos contábeis referentes à apropriação de uma VPD antes da liquidação. Antes da liquidação, né? O faturador obrigação de dívida corre antes da liquidação. Ele quer saber o que aqui? Então vamos lá. Ele quer que você, o lançamento contábil de uma apropriação de uma despesa, né? Antes da liquidação. O fato gerador da obrigação exigível ocorre antes da liquidação. Então ele está falando o quê? Na hora que ocorre o fato gerador, a apropriação da despesa no fato gerador da despesa. Então vamos ver aqui, vamos pensar nisso. Vai ser muito parecido com esse lançamento, tá, gente? Mas eu vou fazer outro aqui para a gente... Vamos fazer aqui agora um lançamento de apropriação. Do 13º, vamos colocar aqui. Fazer uma apropriação do 13º. Você vai fazer o quê? Todo mês você, servidor público, recebe, no final do ano você recebe o 13º. Como é que o ente tem que fazer isso? Todo mês ele vai... vamos supor que você receba 12 mil reais. Passou no concurso público 12 mil reais. No mês, quando encerra o mês, o ente vai fazer o quê? Ele vai debitar. Se ele vai debitar, é uma apropriação do 13º, que é o quê aqui? O que o 13º é?
é uma despesa para o ente, né? Para você é uma receita, lógico. Então você vai debitar o que aqui? Classe 3, que é o quê? Uma VPD. Com o quê? Com uma eu vou colocar apropriação, né? Vou botar VPD, né? Com 13º salário. Feito? É isso. Professor, mas faltando o crédito. O que vai fazer no crédito? Você tem uma despesa. Você vai pagar 13º final do ano. Então, se você fez aqui todo mês, é R$1.000 para dar 12 mil. Aqui você vai fazer o quê? Vai debitar em 2, né, gente? 2 é o quê? Igualzinho a provisão, né? Passivo. Com o quê? 13º salário a pagar. No valor de quanto? De R$1.000. Ok? Não tem segredo nenhum, né, gente? Contabilidade é a coisa mais simples do mundo. Feito? Dois exemplos de lançamento para você aí, ó. Matar. Mas o que a questão quer? Vamos ver então. A questão está falando de apropriação de despesa, ela quer saber o lançamento. Uma conta do ativo deve ser creditada, uma do passivo deve ser debitada. No quadro nós temos o quê? No quadro nós temos um débito de VPD e um crédito de passivo. Então vamos colocar o que a gente tem aqui, né? Nós temos lá, ó, um crédito de VPD. Opa, desculpa. Um crédito é de passivo, né? E um débito de... Um ativo deve ser creditado? Não. Um passivo deve ser creditado, né, gente? Uma VPD deve ser debitada. Uma VPA não é receita, né? E aí VPD, né? VPD debitada ou creditada? Regra geral, quase sempre, 99% dos casos, a VPD ela é debitada, né, gente? Tranquila a questão, né? Você vê que não tem muito segredo, né? Tem muito segredo não, que a gente matou a questão com um lançamento bem básico, que é o lançamento básico de despesa. As bancas não vão muito além disso, não. Tranquilo? Vamos seguir, a gente tem mais duas questõezinhas aqui. Tesoureiro 2024 Concorde, vamos lá. No início de dezembro de 2023, o município aplicou R$100 mil em título da dívida pública com liquidez diária. Na data do balanço patrimonial, então aqui foi no dia 1º, né? O município reconheceu a ocorrência dos juros decorrentes da aplicação no valor de R$800. Um dos registros contábeis realizado em 31/12 para o reconhecimento de 800 mil pelo município foi... Primeira coisa que a gente faz quando a questão traz lançamento é aplicar a regra de integridade de lançamento. Lembra de novo? Vamos repetir aqui, vamos pela repetição. O que diz a regra de integridade? Os lançamentos devem estar dentro da mesma natureza de informação. Então, se eu estou falando de natureza patrimonial, 4. Se é orçamentário é 5 e 6, e é 7. Então a gente vai procurar as questões que estão falando disso. Ó, 1 e 6 aqui. Aqui eu tenho, ó, patrimonial e controle. Então essa aqui já está errada. C, patrimonial e controle. Está errado também. 6, patrimonial, crédito. Aqui 4 é VPA. É? Não, desculpa. 6, orçamentário. Não é controle, nada disso aqui é controle, gente. Estou orçamentário aqui, ó. É orçamentário. Desculpa. Orçamentário, 4, patrimonial. Tá errado. Ficamos com duas, né? AD, que é patrimonial, e A, que é patrimonial. Se você tem um juro, pensa comigo, logicamente agora. Eu quero que você pense de maneira lógica, sem olhar para o lançamento. Já matamos o lançamento, sobrou 2. Você tem uma aplicação e você vai reconhecer juro. O que eu penso? Não pensa no ente público, pensa em você. Você tem a aplicação de R$800 de juros naquele mês. O que esse juro é para você? Ele é uma receita, não é? Uma renda extra, ele é receita. Se ele é receita, ele é o quê? Uma VPA. Então, não faz sentido eu lançar, como a C está dizendo aqui, ó, eu lançar no caixa R$800 e creditar a aplicação financeira, ok? As duas são no ativo. Aqui não teria receita nenhuma. Você não tem ganho aqui.
Você está tirando aqui, ó, você está tirando da sua aplicação. Então você tem lá 100 mil de aplicação, certo? Deu R$800. Que você está tirando aqui da aplicação, do banco. Aqui você está tirando do banco e colocando no seu bolso. É isso. Sacou na boca do caixa R$800. É isso que está acontecendo isso aqui, ó. Você tirou da aplicação, você tinha 100 mil. Aqui é o saque, né? Você tinha 100 mil. Aí rendeu. Agora você tem 100.800. Aí você fez, com esse lançamento, você faz o quê? Você vai lá e tira 800. Você tirou 800, agora você voltou a ter 100 mil. Você sacou o juro. Ok? Por isso que está errado. O correto é essa aqui, ó. Você tem aplicação financeira, você tem 100 mil. Aqui, ó, você está debitando, ou seja, você está fazendo isso aqui virar 100.800. Você não está tirando nada, isso aqui é só o reconhecimento da receita. Ok? Na VPA como receita. Por isso o gabarito é a letra A. Tranquilo? Deu para entender o lançamento, gente? Aqui você está reconhecendo, lá mês que vem vai render o quê? Em cima dos 100.800. Então, deu o mesmo rendimento, vai ser agora, vai ser mais R$860, por exemplo. Porque vai incidir juros sobre juros. Perfeito? FEPES de 2023, analista financeiro de Balneário Camboriú. O município de Balneário Esmeralda recebeu em transferência do governo federal, uma doação de 2 tratores para auxiliar na limpeza e conservação. Na estrutura do plano de contas, o recebimento de 2 tratores provocou registro em contas contábeis de natureza de informação. Qual? Nós temos o quê? Natureza de informação patrimonial, mais a orçamentária, mais a de controle. Temos natureza de informação de controle? Temos a financeira? Temos a extra-orçamentária? Não, né? Nós temos o orçamentário e o patrimonial. Aqui, como foi uma doação de veículos, não estavam previstos no orçamento, não é uma receita prevista no orçamento, não é uma receita orçamentária, não é, ela vai ser o quê? Patrimonial. Ok, gente? Por isso que o gabarito é a letra E. Viu que tranquilinha a questão? Falou aqui em 2 veículos, gente, doação é sempre patrimonial, tá? Tranquilo? Com isso, nós fechamos esse primeiro bloco da parte de escrituração. No próximo bloco, a gente vai continuar fazendo questões no mesmo assunto, aprofundando um pouquinho mais e trazendo mais exemplos para vocês. Até daqui a pouquinho. Valeu!